Paz do Senhor para toda a igreja. E, na verdade, tudo começou quando eu nasci. Então, ali na minha família, meu pai, minha mãe que estão aqui, fui crescendo com a influência do meu pai na questão de futebol, e no futebol com pagode, né, com samba, e ali desde pequeno naquele ambiente, né, e gostava muito de estar sempre com ele, e desde pequenininho sempre pegava os pandeirinhos, um tantã lá, uns instrumentos de percussão para tocar, né. Aí na época já do samba, aí já estava mais cascudo, né? Já estava mais velho, mas desde pequeno, e ali tudo começou a minha influência nesse meio, né? Até os meus 14 anos, que quando teve meu aniversário de 15 anos, na verdade, eu morava aqui na rua, teve uma roda de samba lá em casa, e os instrumentos ficaram tudo lá, e eu só tocava instrumentos de percussão nessa época, e estava sempre no meio. Aí naquele dia eu tinha um banjo lá, eu peguei o banjo e falei, eu vou tocar isso aqui. E comecei a tocar sozinho em casa. A minha mãe falou, garoto, já que você está gostando desse instrumento aí, eu vou te colocar numa aula, alguma coisa. E assim foi. E eu comecei. Com 15 anos de idade, um amigo meu que ficou sabendo que eu estava aprendendo a tocar cavaquinho, tocou lá em casa. Tocaram a campanha lá de casa e, não, cara, que a gente está montando um grupo de pagode, estamos precisando de um cavaquinho. Naquela época não tinha quase ninguém que tocasse um cavaco, um banjo, só percussão. Chegava nos pagodes, só tinha tambor, pandeiro, reco-reco, né? Um cavaquinho era difícil, né? Aí eu falei, não, cara, só sei uns 3, 4 acordes. Não, mas vamos lá, com esses 3, 4 acordes aí mesmo começar. E me levou para apresentar os garotos lá. Inclusive, um dos garotos desse grupo é o André, que estava ali dentro com a gente, que é aqui da igreja também, uma benção que faz parte desse meu testemunho, né? E chegamos lá e começamos a tocar, e com 15 anos eu fui tocar na noite. Comecei a tocar na noite com 15 anos de idade. Na época, minha mãe brigava um pouco, meu pai também, mas aí não conseguiram me segurar. Hoje minha mãe e meu pai são separados, né? Mas o fruto dessa separação, tem coisas ruins que acontecem, fato, né? Mas também tem coisas boas. Hoje, por exemplo, o meu irmão, que está aí, eu tenho um irmãozinho está com 7, né? 7, com 7 anos. E com 15 anos eu fui para a noite, tocar na noite, e assim que tudo começou, né? Na verdade. Amém. E como você conheceu o Sadian? Como é que se deu essa história que você contou para ela e ela caiu, acreditou? Como é que foi isso aí? Aí na verdade eu tocava num pagode todo domingo no Vila 3, pagode da Piscinas Bar, né? E eu conheci ela nesse pagode. Ela estava nesse pagode com o irmão dela, que o irmão dela tocava nesse pagode, ele era de um outro grupo na sexta-feira. E aí eu estava lá tocando na época eu tocava banjo nesse grupo, meu banjo. Aí um amigo meu que tocava comigo falou, tem a menina aí querendo te conhecer e tal. Falei, cara, essa semana não dá não, que eu tô agarrado. Pede para ela voltar semana que vem. Eu tô aí com o pessoal aí e tal. E isso foi 4 semanas. Na segunda semana vieram alguém, não lembro se foi o mesmo amigo ou outra pessoa, veio falar comigo. Falei, tô agarrado aí de novo, não dá não, fala para voltar. O pior é que me deram o telefone dele trocado. Eu cheguei em casa do pagode 1h da manhã e liguei para casa errada. Aí na 4ª semana o irmão dela que veio falar comigo. A irmã dela, sabe, irmã dela, minha irmã, eu falei, e aí? Aí, não, que ela tá querendo, eu falei, cara, vai ter que voltar semana que vem. Isso na 4ª semana já, fazendo a mesma coisa, né? Ela foi insistente, porque, né? Aí, na 5ª semana, no sábado, 5 horas, eu tinha voltado um pagode, 5 horas da manhã eu peguei o telefone dela, arrumei o telefone dela, com esse meu amigo, né? Durante o pagode tocava comigo, peguei o telefone dela, liguei para ela 5 horas da manhã. Só que ela também estava chegando de outro pagode. Então ela estava acordada. Aí ela atendeu, ela tinha meu telefone na bina, né? Só que ela não
Deu o braço torcendo. Vou dar mole, né? 4 semanas voltando já atrás dele. Ainda vou atender de... Oi, Rafael. Não pode. Não pode, né? Aí ela atendeu, ela falou, Rafael, tal. Falei, pô, domingo agora você vai lá no pagode? 5ª semana já. Ela, pô, não vou não tá sendo muito produtivo pra mim não vou nesse pagode de novo não. Falei, não, vai domingo agora que vai ser produtivo. Aí ela foi no domingo, aí tal, ficamos lá. Aí ela vai contar um pouquinho também dessa... Na realidade, né, durante essas 4 semanas, o pastor André hoje até falou sobre isso ali no gabinete, né? Quando eu cheguei nesse pagode, eu olhei para ele na primeira semana, e aí eu estava com uma amiga do lado e falei assim, tá vendo aquele cara ali que tá tocando banjo? Ele vai ser meu. Por isso que eu voltei 4 semanas, que eu já sabia, né? E aí meu irmão falava assim, mas tu vai ficar insistindo, o cara não quer nada contigo. Eu falei, não, eu vou. E aí nessa 5ª semana que eu fui, que rolou o primeiro beijo, aí tampa os ouvidos aí das crianças. Aí a minha amiga falou assim, e aí, ele tem pegada? Aí eu falei, ó, se tem pegada eu não sei, mas que é o presente de Deus para minha vida é. E aí nós ficamos juntos, né, durante 1 mês. E aí, mais uma vez, ele tentou me enrolar e quis vazar, né? Aí passou 1 mês, eu vi que eu estava começando a gostar, né? Eu falei, esse negócio não tá ficando bom não. Vou meter o pé aí, porque a parada era outra, né? Era pegar geral. Não queria ter compromisso. Não queria época, compromisso nenhum, nada. Aí, nos pagodes da vida e tal, eu falei, ó, não dá pra enfiar. Eu inventei uma história lá, meio cabulosa, que não cabe nem falar aqui. Aí terminei com ela. Terminei com ela, 1 mês assim, só que eu tava gostando dela, né? Terminei com ela porque eu não queria compromisso. Aí tinha que arrumar uma aliada, né? Aí minha sogra fazia faculdade comigo na mesma época, né? Eu não queria ficar com ela, mas aí, não, sogra, deixa que eu te levo em casa. Aí, Jade, eu te levo em casa. Aí levava ela em casa só para ver ela. Encontrou uma forma de estar sempre perto dela, perto apesar dela, de não querer sempre assumir ali naquele momento não queria, o compromisso. Não queria assumir o compromisso, também não queria que ninguém chegasse ali não, né? Era minha, né? Aí ficou nesse rolo mais ou menos 2, 3 meses, isso aí, até que em agosto, eu lembro, foi um dia dos pais. Aí muita coisa aconteceu nesse processo, né? Até que nós conversamos. Mas em agosto, no dia dos pais, eu estava muito apaixonado por ela, essa é a verdade. Aí eu falei, mas caramba, agora como é que eu vou fazer? E aí eu liguei para ela, pô, vai lá no pagode domingo e tal, pra gente conversar, trocar uma ideia. Aí ela foi, eu lembro que quando acabou o pagode, eu falei para ela assim, posso te levar em casa? Ela, pode, só que ela não sabia, eu estava a pé, né? Andamos do Vila 3 até Alcântara 1. Vamos andando, naquela época dava, né, gente? 3 horas da manhã, tu andava aí à vontade. Aí viemos andando do Vila 3 ao Alcântara 1, aí a gente ficou ali conversando até as 6 horas da manhã, ali no prédio dela. E eu lembro que na época eu não pedi nem ela em namoro, na verdade eu pedi ela em casamento. Só que eu não queria casar. Eu pedi em casamento, mas eu não queria casar. Foi mais para impressionar, né? Aquele negócio, pá, mulher, caramba, casamento. Foi nada, estava profetizando já. Aí nós começamos a namorar, né? Sério mesmo. Isso em agosto. E em novembro... Não, que a gente veio morar junto. No outro ano a gente tinha 1 ano e 2 meses depois, aí, primeiro assim, ele não queria casar, ele queria namorar, mas assim, a gente não era cristão, né? Então assim, ele se alojou na minha casa, ele queria dormir junto todo dia. E eu ouvia minha mãe todo dia no meu ouvido, não criei filha para isso, não criei filha para isso. E aí ele começou a me... Aí eu falei, então vamos noivar. Não, vamos noivar não. Mas bem que você podia morar lá em casa, hein? Eu falei, cara, o cara não quer noivar, mas quer morar junto. Não, mas bem que você podia morar lá em casa. Falei, quer ver? Eu vou. Agora eu vou contar. Você só falou de mim? Aí, falei, então tá. Aí eu virei pro meu pai, né? Chamei meu pai, minha mãe. Aí pedi para ir morar com ele.
Aí meu pai, pô, mas não tive filha para isso. Falei, pai, deixa eu ir, que daqui a 1 ano eu te prometo que eu estou casada. Aí como meu pai sempre confiou muito em mim, né, meio triste, mas deixou. Aí eu fui morar lá na casa da mãe dele, com ele. Aí com 1 mês, mais ou menos, eu virei para ele e falei assim, e aí, vamos casar? Ah, não sei se eu estou preparado para isso não. Falei, oi? Não, casar não, tá tão bom assim. Falei, então tá bom. Então estou voltando para casa do meu pai amanhã. Você não vai me usar e jogar fora não. Não sou descartável. Só que eu não falei usar, né, gente? Abafa. Falei, não vai não. Não, peraí, vamos conversar. Eu levantei na hora da cama. Mó encenação, que eu não vou embora não. Mas levantei, sou dessas, né? Quem me conhece sabe que eu sou dessas. Levantei, abri a mala, comecei a jogar roupa. Ele, eu caso. Mas olha só, tem dinheiro para pagar não. Como é que a gente vai casar? Falei, eu pago. Não, mas é porque eu queria te dar uma festa. Eu não tenho dinheiro para dar uma festa. Mas não tem problema não, eu caso no civil só. Então a gente faz um churrascão. Falei, tá bom. Não tinha dinheiro para casar, fazer o churrasco ia dar um jeito, né? Fazer a roda de samba ele queria fazer. Tinha que ser o churrasco com pagode. Entendeu? Aí, quando eu fui, resolvi que a gente ia casar. Aí eu não tive festa de 15 anos. Aí meu pai falou, não, então vê lá que eu pago a festa para vocês. Tudo lá dentro, lá e tal. Aí meu pai deu a festa, aí meu sogro deu a foto, filmagem, aí minha sogra, né, ele já ficou de olho lá naqueles open bar, naquelas bebidas, né, pensando, vou me acabar a noite toda. Aí minha sogra deu o presente, mas meu pai foi lá, fizemos uma festa. Aí, não, mas, falei, vem cá, vai ter festa. Casamento, falei, agora é minha vez. Doidinha já, voltando para Jesus, né. Falei, então tem que ter um pastor para fazer o casamento. Porque, na verdade, Sadian era afastada. Eu já era afastada. Eu aceitei Jesus com 17 anos e tive um período afastada. E aí, nessa época, porque assim, aí quando nós casamos, eu descobri, 10 dias após o casamento, que eu estava grávida da Rafaela, quando nós casamos no civil. Então, no religioso, essa foto aí, eu já estava grávida. Né? Então, eu estava assim, querendo voltar para Jesus. Já estava voltando, não estava querendo, né? Porque voltar mesmo, eu voltei na conversão dele. E aí eu falei, agora é minha vez. Só que nenhum pastor queria fazer o nosso casamento. E o que eu arrumei, o abençoado aqui, chegou lá e falou, pastor, ninguém é crente. Então o senhor faz rapidinho, tá? Para não encher a paciência dos outros, o senhor faz o casamento rapidinho. Eu falei, não, pastor, o senhor faz o casamento do jeito do senhor. E tá ele, não, faz rapidinho, porque vai encher o saco dos outros, muito. Aí o pastor, não, meus filhos, eu faço o casamento de vocês. E aí o nosso casamento, assim, foi muito rápido, realmente. Tadinho, o pastor não conseguia fazer nem os votos, né? Mandou enfiar a aliança no dedo. Não foi? Só que assim, quando Deus está no controle, quando Deus ele quer abençoar, ele muda tudo. E na hora que nós estávamos saindo, e que é aquela hora que o pastor, né, geralmente chama a gente para dar os votos, ele ali profetizou sobre a nossa vida e sobre o meu ventre, tudo que nós vivemos hoje. Que nós seríamos uma família bendita do Senhor, que as bênçãos do Senhor, que Deus tinha planos. Ele falou tanta coisa bonita que assim, foi a hora assim, que eu não me contive, não consegui não chorar. E hoje a gente vive isso, né? Tudo que aquele pastor que acreditou naquela união, mesmo que tinha tudo para dar errado, inclusive há um tempo até uns 3, 4 meses, porque eu fiquei sabendo que ele orava pela nossa vida, né? E aí há um tempo atrás eu fui lá e levei o Rafael, falei, pastor, lembra? Então, meu esposo hoje é convertido, hoje em dia ele é do louvor. Olha que alegria daquele pastor de ver a gente juntos servindo a Deus, uma igrejinha pequenininha, sabe? E ele ali falando. Aí, né, como ela falou, quando nós na foto do casamento
no religioso, né, que teve a festa, nós já sabíamos que ela estava grávida já. Ali foi em novembro, né? Aí ela já estava com outubro. Aí já estava com 4 meses de gravidez, né? 3 meses de gravidez já. Aí foi onde veio a Rafaela, né? E aí ela já começou a estar voltando a frequentar a igreja que ela era. E o desejo no coração dela nós morávamos nessa época aqui na casa da minha mãe, de ter o nosso lar, né? De ir para a nossa casa. Aí foi mais uma luta que nós tivemos, porque na época eu vivia de pagode e tal ali, fazia uns negocinhos, tinha umas vendas de descartável que tinha na rua, mas não tinha uma renda fixa, nada assim, certinho, né? Digamos assim. Aí juntamos um cadinho daqui, um cadinho dali e conseguimos alugar nosso apartamento no Alcântara 1. E fomos morar lá. Só que daí começou uma luta muito grande. Porque a Rafaela nasceu, ela já não tinha como me acompanhar tanto como me acompanhava, né? Muitas das vezes ela estava no pagode e tal, junto comigo, né? Na maioria das vezes. Aí quando a Rafaela nasceu, já não dava para ela me acompanhar tanto. Então começou ela a implicar com o pagode. Não, que eu falava... Até porque que ele pulou essa parte do script. Ele era mulherengo, tá? Que é isso? Quando eu comecei a namorar ele, devia ter umas 1.298 lá atrás dele. Cada semana ia uma. E aí, gente, eu falei que eu ia falar isso. Eu vim. Só que não era desse tamanho, não. Era aquele azaleia grandão e eu tacava nelas. Então, como é que pode a pessoa casar, tá grávida e continuar acompanhando o homem? Falei, não dá mais pra mim, não. E aí acabou a paz. E aí começaram, né, as brigas e tal. Porque eu falava pra ela, ó, tu me conheceu assim, no pagode, e agora vai ter que aturar, pô. Onde você me conheceu? Eu falava pra ela, no pagode. Então pronto, me conheceu no pagode, agora quer que eu largue o pagode? Como que eu vou largar o pagode? Não, que não quiser, mete o pé. E era assim que eu falava mesmo, né? E eu tenho até um primo, muito engraçado, hoje eu estava lembrando disso, que o aniversário meu, ele botou que eu tinha um cavaquinho no lugar do coração. Então, mas era mais ou menos isso mesmo, assim, era uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Como eu falei, desde meus 15 anos, tocando na noite. E isso começou a gerar muita briga, muita confusão dentro de casa. E minha filha, inclusive, presenciou algumas delas, ela novinha. Em virtude disso, muita coisa da Rafaela eu perdi, assim, não tive... Eu era um pai, estava junto, mas eu tocava às vezes sexta, sábado, domingo, quando estava em casa, estava com sono, porque eu também, nessa época, já tive uma oportunidade de emprego, na época até que meu pai me deu, já estava trabalhando, né, de carteira assinada, e aí eu trabalhava de dia e tocava à noite. Quando eu estava em casa, estava morto, só queria dormir para descansar, para tocar de novo. Às vezes eu deixava ele com a Rafaela para ir lá embaixo, morava no apartamento, para ir na minha mãe, alguma coisa assim. Quando eu voltava, estava Rafael dormindo e Rafaela botando a casa com 2 anos, 3 anos, tipo, só faltava cantar, né? A casa é minha, só faltava isso, porque tudo virado. Aí eu olhava, Rafael, aí, não, eu estava acordada, estava vendo. Então era assim, tipo assim, e ele não tinha prazer nenhum de estar em casa. A gente saía, ele tinha prazer assim, a gente saía, o Rafael, assim, durante muito tempo, depois que ele passou a trabalhar, que as coisas começaram a melhorar, ele me comprava e eu me vendia, né? Então, era onde as coisas às vezes eram maquiadas. E assim, a gente teve muitos momentos, dias difíceis, mas nós não éramos infelizes. Entendeu? Era até assim, tinha dia que a gente estava bem, aí daqui a 5 minutos parecia um enviado, não sei de onde, que ligava para o telefone dele, o marido era outro, que tinha que ir para a rua. Mas, Sadian, Rafael, assim, não vamos queimar muito o filme dele não, senão vai ficar difícil da gente reverter esse quadro dele aí. É. Mas houve um dia que vocês tiveram um encontro com Jesus, né? E as coisas começaram a mudar na vida do Rafael e também na Sadian. Queria que vocês falassem um pouquinho agora a respeito disso. Na verdade, o que aconteceu?
Nós morávamos lá na Alcântara 1 de aluguel, eu pagava um aluguel há 500 anos de R$380 e reclamava com o cara. Não, meu irmão, você quer subir esse aluguel? Tá maluco? Toda vez que ele ia querer aumentar R$20, eu reclamava, eu não tinha noção. E certo dia esse rapaz ligou, ó, tem 6 meses vocês me entregaram o apartamento, 3 meses, vocês me entregaram o apartamento que eu estou voltando. Ele era marinheiro, aí tipo assim, a gente não tinha contrato, não tinha nada, foi tudo na confiança, e ele falou, o dia que eu precisar eu vou dar 3 meses para vocês, e aí começou a nossa luta, né? Foram 3 meses procurando aluguel, quando ia ver aluguel, R$800, R$1.000, falava, caramba, amor, nosso aluguel era barato mesmo, eu te falava, você ainda reclamava ainda? Aí, quando nós começamos a ver os valores de aluguel, eu falei, cara, vamos financiar uma casa, nossa casa própria, porque é melhor pagar uma coisa que vai ser nossa do que continuar pagando aluguel. Aí corremos atrás, conseguimos comprar o nosso apartamento. E sendo que nesse processo, eu tinha uma reserva e tinha que parcelar o restante da entrada, em 7 meses. Aí nós viemos morar na minha mãe aqui de novo por 7 meses, para aguardar, né, pagar a entrada para ir para o apartamento. Sendo que, quando você vai comprar, eles multiplicam 100%, né? Aí eu teria que pagar, pagando as entradas, pagar também já financiar e pagar a prestação, porque senão, quando eu fosse financiar, ia estar um valor mais alto, porque nesses 7 meses ia correr um juros e não sei o que lá. Eu sei que, resumindo, começou uma luta danada, porque se fosse, não dava para me pagar o financiamento e as entradas junto, e se eu fosse esperar os 7 meses para financiar, eu não teria o valor pela Caixa para financiar aquele valor. Aí foi onde Sadiana começou a vir aqui na Nova Vida do Clube Andê. Aí, o que acontece? Como nós falamos, né, quando nós fomos morar junto, eu morava com a minha sogra. E assim, lá no início não foi nada assim tão bom, né? Assim, a gente assim, né, Rafael, filho mais velho, aquela coisa toda. Rafael tinha, que ele não falou, né, gente? Rafael, na realidade, ele casou com 21 anos. Então, imagina uma mãe vendo seu filho casar com 21 anos, com uma mulher 7 anos mais velha. E eu só fui entender isso depois. Mas no início era uma guerra santa, assim, que nós vivíamos, né? Então, quando nós viemos para cá, esses 7 meses, eu falei assim, meu pai, já que eu vou ter que passar por esse deserto, vou passar dentro daquela igreja que tem lá na rua. Que aí Deus vai me ajudar a passar por esse deserto. Só que foi nesse período, né, que seria um deserto, na realidade foi quando assim, a minha relação com a minha sogra, ela começou a ser restaurada. Né? Com a minha sogra, eu tenho 2, né? Que a tia do Rafael também é como se fosse a mãe do Rafael. Então, assim, foi quando a nossa relação foi começando a ser restaurada. E eu fui entendendo, Rafael já era mais velho, Rafael já era maduro. Então, assim, muitas vezes até, porque nesse período desse deserto, assim, a gente brigava muito, mas em silêncio, né? E minha sogra, muitas vezes, ela começou nessa época até entrar no meio da briga, nessa situação de Rafael largar o pagode. Meu sogro, uma vez, eu estava na casa dele também, ele, Rafael, já está na hora de você sair desse pagode. Ele, pai, está na hora de eu ir embora. Então, ele falava assim, quando o pai, quando a mãe, quando alguém falava, né? E só que foi ali que eu conheci, sabe, essa igreja. E eu chorei muito, gente, aqui. A gente sentava lá no último lugar. Mais uma vez, a gente tem que falar até das pessoas assim, que eu lembro que quando nós entramos aqui a primeira vez, que Rafael sentou ali, tinha um amigo dele do pagode aqui em cima. E aí, primeiro era até o Andrei, né? Era na percussão. Na verdade, aí ela começou a vir, né, para pedir ao Senhor para que ajudasse a gente acertar o lance do apartamento, para dar tudo certo. Foi uma luta muito grande. E eu lembro a primeira vez que eu vim para a igreja, eu sentei no banco de trás e eu ouvi o Andrei tocando percussão. E o Andrei tocou comigo pagode há muitos anos, muitos anos. Acho que ele até está aí, não sei se o Andrei está aí. Ficou de vir. Aí, quando eu vi ele assim, eu falei, caraca,
O cara largou tudo, tá aqui na igreja. Aí, passando um tempo depois, eu vim, tava o André no Beck, que também tocou, que foi até o do primeiro grupo que eu tive de pagode. Eu falei, aí caramba. Ele assustado, ele, amor, você tá vendo aquele cara lá? Aí eu, cara, ele tocou comigo no meu primeiro grupo de pagode. Aí ele olhava assim, assustado. Aí eu falava assim, pronto, não volta mais, né? Porque cada semana, assim, cada época que ele vinha, tinha um aqui. Aí começou a caminhada. Eu vinha às vezes com ela, saía da igreja e ia ensaiar para tocar, e ficou nessa. Aí, enfim, nosso apartamento saiu. Saiu, nós nos mudamos para nossa casa e continuou, né, o lance do pagode, as mesmas coisas sempre, as mesmas brigas, até que um dia ela... Não, aí eu sempre achei que ele ia me perder pro pagode. Eu achava assim, que eu não ia aguentar. Mas assim, existe uma coisa que eu sempre falei para ele que eu não ia tolerar. O Rafael, ele começou a ficar grosso, e a me tratar mal, e a me fazer passar vergonha perto das pessoas. E eu sempre cresci ouvindo minha mãe falar que assim, uma mulher ela não tinha que ter medo do marido, e sim respeito. E assim, e ele, às vezes, a gente estava na casa de amigos, que nem a última foi até, eles são daqui hoje com a gente, a Rosane e Tadeu, e ele me fez passar uma vergonha, que quando eu saí de lá, eu falei assim, você não faz isso comigo nunca mais. E aí, sabe quando você sente dentro de você uma frieza, uma indiferença, e você fala assim, porque durante esse tempo todo, irmãos, como ele mesmo falou, que eu estava voltando, foram 7 anos orando. Eu orava por ele, eu orava pela vida dele. Eu ia à igreja, chorava, e fazia reunião de oração lá em casa. Tudo isso. Só que assim, eu cresci ouvindo assim, dos meus pais assim, casamento é para a vida toda. Então, várias vezes eu até falava, eu vou me separar, mas dentro de mim eu sabia que eu não ia me separar. Eu usava aquilo meio que na esperança de que ele falasse assim, não, vou largar então. Mas não, virava, ficava pior. Só que quando o Rafael começou a ficar grosso e a me tratar mal, eu falei, para mim aqui já deu. Aí eu até virei para ele num dia, eu nunca mais vou esquecer disso, a gente nem falou sobre isso, que a gente estava deitado, né? Ele estava deitado, eu fui na cama, virei para ele e falei assim, eu sempre achei que o pagode é que iria nos separar. Só que o que vai fazer a gente se separar é o homem que você se tornou. Porque não foi esse o homem que eu me apaixonei. Aí... Isso aí, teve um dia que ela me chamou e falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está pagando a prestação do apartamento e tal, mas eu quero me separar, vamos acabar com isso, eu não estou aguentando mais. E você fica aí dormindo no quarto de Rafael, eu fico no nosso quarto, até você conseguir se ajeitar, né? Ajeitar a vida para você poder alugar um apartamento, alguma coisa, a gente vê como é que a gente faz. Aí conversamos tranquilo e eu fui embora. Fui trabalhar. Aí eu lembro como fosse hoje, né? Eu peguei meu carro, ali na Avenida Maricá, ali no sinal do Luiz do Posto, eu parei o carro e comecei a chorar. Aí eu encostei o carro e ali, sabe, você chorar e você sentir a presença de Deus, né? Porque eu já estava vindo na igreja, estava começando a semente ser plantada no meu coração e senti a presença de Deus e Deus falar, filho, chegou a hora de você escolher. Não tem como você ter tudo. Ou você escolhe essa vida que você tem, ou você escolhe a sua família. E ali eu chorei, orei do meu jeito e fui trabalhar. Aí eu liguei para ela, falei, ó, aí Deus falou no meu coração, ó, ela hoje vai na minha casa. Vai na minha casa. Aí foi assim. Porque eu tinha falado para ele assim, nessa noite eu dormi no sofá, e aí, olha a minha oração. Senhor, amanhã eu vou voltar. Eu vou voltar para a tua casa. Porque lá, o Senhor vai me ajudar a me separar sem sofrer. Sabe de nada, inocente. Aí eu fui e liguei para ela. Falei, ó,
aonde você vai hoje à noite eu vou contigo. Ela, você não sabe nem onde eu vou? Eu falei, eu sei, você vai na Nova Vida do Clube Bandê, você vai lá na igreja e eu vou com você. E assim, cheguei em casa e nos arrumamos e viemos para a igreja. Nesse dia, foi o dia que Deus me triturou, né? A palavra, tudo de acordo com aquilo que eu estava vivendo, né? E Deus falando muito ao meu coração. E eu saí, naquele dia eu saí do culto, fui ensaiar que eu tinha um pagode. Mas nessa a gente começou a ficar melhor, comecei a vir na igreja com ela, com mais frequência. Aí nós começamos, gente. Olha só, quando nós começamos a frequentar, foi naquela época. Quem aqui tem mais de 7 anos, 6 anos, vai lembrar que o pastor Deroci estava dando as palestras de libertação. Quem lembra aqui? Ó, bichinho saía era moído. Só marretada. Eu também, né? Aí, passado o tempo, para encurtar, para não contar muitos detalhes, eu saí de um culto acabado, assim, sabe? A presença de Deus muito forte na minha vida, e Deus falou muito ao meu coração, que eu tocava nessa época ainda na noite. Aí eu cheguei em casa e falei assim para ela, amor, se eu aceitar Jesus hoje, e amanhã eu quiser sentar numa roda de samba, o que eu faço? Ali não era ela, né? Aí já era Deus falando comigo, porque dela nunca ia ser essa resposta. Ela virou para mim e falou, você aceita Jesus, mas quem te convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. E ali na minha sala eu aceitei Jesus e ela orou pela minha vida. Mas eu sabia que eu precisava, na igreja, proferir a minha fé diante da igreja, meu pastor orar por mim. Aí foi mais uma luta, mas dali, desse dia que ela orou, que eu aceitei Jesus, cara, eu tocava em 3 pagodes fixos por semana, sexta, sábado e domingo. Nessa semana caiu os 3. Caiu os 3 pagodes. Assim, o Alex, até que era o vocalista, Rafael, sexta não tem pagode. Aí dia seguinte, sábado também não, domingo também não. Resumindo, desse dia para lá eu tocava, ainda estava no grupo. Desse dia para lá eu nunca mais toquei na noite. E aí em dezembro, aí caiu os pagodes, eu também já não estava fazendo força, já não estava buscando mais lugar para tocar. Aí liguei para o Alex e falei, cara, para mim já deu. E o Alex também, no mesmo tempo, passando o mesmo processo que eu, na verdade, ele foi até atropelado, aceitou Jesus, saindo de gatinho debaixo do ônibus. E fizemos uma reunião, terminamos com um grupo. Aí eu já estava vindo na igreja, e no culto de Natal, senti o desejo, o bispo fez o apelo, falei, é hoje que eu vou aceitar Jesus aqui na igreja e tal. Aí quando o bispo fez o apelo, eu queria levantar a mão e não conseguia levantar a mão. Parece que o diabo estava me segurando de uma tal maneira que eu não consegui. Ficou uns 5 minutos e o bispo falava, irmão, você vai para o Maracanã, grita pelo Flamengo, pelo seu time, levanta a mão, pula, grita, mas aqui você não está conseguindo. Gente, era incrível, ele olhava para minha cara assim, porque o bispo falava isso mesmo. E eu não conseguia levantar a minha mão, Resumindo, saí daqui frustrado. Cheguei em casa e falei, caramba, eu queria, eu não conseguia, e eu quero, e nós íamos vir para o nosso primeiro culto de Ano Novo na igreja. Eu falei, no Ano Novo, mesmo se o bispo não fizer apelo, eu vou até ele e vou pedir para ele orar pela minha vida. E assim foi. Chegou no Ano Novo, no culto de Ano Novo, o bispo não fez apelo. Aí acabou o louvor ali, acabando todo mundo festejando Ano Novo, subi no púlpito, falei, bispo, eu quero que o senhor ore pela minha vida, eu estou aceitando Jesus hoje. E assim foi. Aí ele orou pela minha vida e começou a minha caminhada. Aí em janeiro eu entrei no curso de batismo, né? E foram os 3 meses mais importantes no caso da minha conversão, porque ali eu cresci muito, ali muita coisa, Deus me moldou muito, né? Muitos perdões foram liberados. Eu lembro de uma aula sobre perdão que o diácono Cláudio deu, e eu fui direto na casa do meu pai. Porque, como eu falei, meu pai e minha mãe se separaram, né? E eu tinha uma mágoa, um rancor muito grande do meu pai que eu nem mesmo sabia. Eu mesmo não sabia. Se você visse a minha relação com meu pai, você não conseguia enxergar aquilo ali. Sempre fomos muito amigos, amo muito meu pai, mas eu tinha algo dentro de mim que naquele dia que eu fui entender. Então eu lembro que eu saí da igreja do curso de batismo e fui direto para a casa dele. Lá nós conversamos, pedi perdão a ele, perdoei ele. E assim, creio que foi uma conversa também muito boa para a vida dele naquele dia.
falei até do meu irmão, falei, cara, o que passou, passou, mas agora você tem uma nova oportunidade, né, que você faça tudo diferente. E assim, ali foi bênção. E durante esse curso de batismo, muita coisa foi sendo moldada. E aí me batizei, né, no dia do meu aniversário, o dia que eu fiz 30 anos, foi o dia do meu batismo. Foi esse dia especial na minha vida. E aí eu tinha que começar a minha caminhada. O André, esse meu amigo do pagode e tal, eu lembro uma frase que ele me falou no dia do meu batismo. Depois eu fiz um bolinho, ele estava lá também. Ele falou, Rafa, se você quer se firmar na igreja, se você quer caminhar, se você quer verdadeiramente viver uma vida com Cristo, não fica no banco. Porque se você ficar no banco, você é muito ativo, você é acelerado, cara, vai chegar um momento que você vai sair da igreja. Se você não fizer amizade, então até para os irmãos, não sei se de repente Deus está falando no coração de alguém nesse momento, sai do banco, sabe? A igreja tem muitos ministérios, você tem um dom, você tem um talento, e com certeza Deus quer te usar em algum lugar. E ali foi o meu primeiro ministério, foi o curso de batismo. Por quê? Durante o meu curso, eu chegava lá, os irmãos louvavam, eu falei, Diácono Cláudio, eu não toco violão não, mas tenho um violão em casa, e eu posso trazer para a gente fazer esse momento de louvor aí. Ele, não, então traz, a gente faz o louvor. E eu comecei a levar o violão no meu curso mesmo, eu cursando, né, o batismo, e fazer o louvor. E quando eu me batizei, eu comecei a orar ao Senhor, para que o Senhor me direcionasse para o ministério. E o Senhor falou para mim do curso de batismo. Eu falei, mas Deus, como assim? Eu acabei de me batizar, como é que eu vou estar lá no curso de batismo? Aí o irmão Sandro da Juventude, eu lembro, né, na mesma semana, passando no corredor, ele me agarrou no braço e falou, Rafael, vem cá. Falei, fala, Sandro. Aí que ele ajudava o Diácono Cláudio no curso de batismo. Ele falou, eu estou saindo do curso de batismo, porque eu estou assumindo alguma coisa na juventude que eu não lembro o que era, e eu orei ao Senhor para que Ele me mostrasse alguém, e Ele me mostrou você. Eu falei, então a resposta é oração, porque eu também orei ao Senhor, e o Senhor falou que eu tinha que trabalhar do lado do Diácono Cláudio, e ali foram mais um ano mais ou menos trabalhando, um ano, quase dois, 1 ano e meio mais ou menos, trabalhando no curso de batismo com o Diácono Cláudio. Mas ali, na verdade, Deus queria me tratar, me moldar, né? Ali, porque por mais que fale as mesmas coisas, entre aspas, são turmas diferentes, a forma é diferente. O Diácono Cláudio foi, nesse tempo, me dando responsabilidades também, aula sobre música, eu que ministrava, para falar o que é música no mundo, né, para os alunos, porque quando a gente vem cheio de carrapicho, e ali é tratado, são tirados esses carrapichos. E ali eu fiquei 1 ano e meio. E nesse mesmo processo eu tinha falado para Deus, Deus, eu não quero mexer com música. Eu não quero nada com música na igreja, não quero mais isso para minha vida. E eu lembro que eu vi um anúncio do Ministério Sim, do som. Aí conheci tio Patrício no aniversário da Rafaela, eu não sabia que ele era o líder do som, falei, me interessei, foi também para um ministério lá do som e tal. Ele, eu sou líder, e conversamos, fui para o Sim. E ali foi 1 ano de tratamento, aí já em Deus em relação comigo à música. Porque, assim, irmãos, quando eu tocava no mundo, a vaidade era muito grande, né? Eu fazia algo para mim, né? Para me satisfazer, para o meu desejo. Na verdade, quando a gente está lá, a gente está tocando, querendo ser o cara, querendo ser famoso, gravar CD. Eu tive a oportunidade de tocar ao lado de muitos artistas, tive a oportunidade de estar dentro de grandes rádios, de gravar alguns CDs. Essa parte ele não falou. Eu trabalhava em rádio, né? Então, assim, eu trabalhava em rádio, final de semana, às vezes a gente tinha show, tinha eventos. Então, assim, muita gente que Rafael admirava quando ele tocava, ele foi conhecendo. E as pessoas conheciam e tipo assim, pô, mas você é bom e tal. E até que o meu ex-chefe, quando o Rafael estava desistindo, ele falou, não, tu vai gravar um CD. É um dos caras mais influentes na rádio, né, circular. Até, inclusive, ele já trabalhou em rádio evangélica. Era o João Carlos, né, que é produtor também. Então, ali ele, não, vou arrumar produtor para vocês. E aí, começou, né, nessa época de tentar gravar CD. Então, assim, eu não queria mexer com música na igreja por causa disso, porque eu sabia também como é que eu era. O meu ego, como era, a minha vaidade, tudo aquilo. E foi 1 ano ali no som, Deus me tratando, porque
é uma luta muito grande, né, que a gente fala hoje. Graças a Deus aqui na igreja a gente tem quebrado muito isso, mas do pessoal da música, com o pessoal do som, né, aquele lance todo. E eu, por hoje estar na música e já ter sido do som, me considero ainda do som, né, foi muita coisa, foi quebrada. E lá eu fui um ano sendo tratado. E eu lembro uma vez que eu cheguei em casa e perguntei assim: Deus, como é que pode? Na igreja às vezes parece até no mundo, porque as pessoas estão ali tocando, estão cantando, mas também tem vaidade, tem essas coisas. E eu lembro que eu não lembro o capítulo, o versículo, que eu abria a palavra de Deus e dizia que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E ali Deus foi e me moldou e me explicou o que aquilo significava, né? E assim foi, um ano sendo tratado no som, até que um dia o Fabinho, que na época era líder do instrumental, eu estava lá no som, ele, tô sabendo que você toca violão, vou te puxar pro louvor. Eu falei: Fabinho, me deixa aqui quietinho que eu não quero saber nada de música não. Aí passaram algumas semanas, ele me chamou no culto, terça-feira tinha faltado algum músico, ele, vou ter que tocar baixo, você toca violão, se vira lá. Eu falei: cara, mas não sei nem música, não sei nada, como é que eu vou tocar? Ele: irmão, você sabe ler? Eu falei: sei mais ou menos. Ele tem um caderno lá, se vira. E assim foi naquele culto. Sendo que antes, né, desse processo do louvor, eu estava lá nos homens, né? Foi onde conheci você, o diácono Ítalo, pessoas também que me discipularam, que são parte essenciais assim nessa minha caminhada. Aí nos homens também eu levava o violão, a gente fazia um louvorzinho lá, né? E inclusive a primeira vez que eu ministrei aqui na igreja foi um café da manhã dos homens, onde não veio ninguém do louvor. Aí Ítalo me chamou: Rafael, faz o louvor lá você. Eu falei: não, tá doido, como é que eu vou fazer louvor? Nunca fiz. Ele: você faz lá na salinha com a gente, faz aí também. E eu lembro que eu fui para aquele banquinho ali, me ajoelhei e falei: Senhor, nada de mim, mas tudo do Senhor, porque por mim mesmo eu estava tremendo igual vara verde. E naquele dia, irmãos, o Senhor me usou tremendamente. Foi algo assim sobrenatural que aconteceu na minha vida naquele dia. Inclusive eu lembro que até o pastor André, ele veio até mim e falou assim: Rafael, se o culto tivesse terminar agora, podia terminar, porque e realmente assim, ali eu entendi o que é diminuir para que o Senhor cresça, né? Porque de nós mesmos, nós temos o dom, temos o talento, mas se você não diminuir e pedir para que o Senhor te use nesse altar, nada vai acontecer. Pode ser o melhor cantor do mundo, pode ser o melhor instrumentista, a melhor voz do mundo. Se a unção do Senhor não descer nesse altar, a igreja fica fria. A igreja, nada acontece, as coisas não andam. Então, assim, naquele dia eu entendi o que era isso, né? E o diácono Ítalo que foi o primeiro a me dar essa oportunidade. E dali eu comecei no louvor. Fabinho, vem no ensaio, e comecei a caminhada no louvor, né? E estou aí até hoje, no louvor. Mas Hoje é o líder do Ministério de Louvor, né? É o homem que organiza tudo ali naquele ministério, que prepara, que pastoreia esse grupo, faz parte dos ministérios, atua nos casais, ajuda nos homens, ajuda em todas as áreas, está na igreja de segunda a segunda, né, Rafael? Praticamente. Mas... Aí, até como o senhor está falando, Rafael, ele caminhando, né, na igreja, eu era do Baby, e onde eu tive assim, eu falo que a estrutura espiritual que eu tenho hoje começou ali em cima. Só Deus sabe o que passa atrás daquela portinha ali. E a gente ainda tinha assim a gente vivia muito em harmonia, mas ao mesmo tempo assim, o meu gênio, ele não foi, eu não voltei para Jesus e virei a melhor mulher do mundo, não. O Rafael, ele virou outra pessoa, mas também a gente tinha assim algumas coisas muito complicadas. E o meu sonho era fazer o congresso de casais, né? Nós fizemos o congresso, foi uma bênção, mas o Rafael não queria trabalhar no Ministério de Casais.
Até na época do congresso, inclusive, né? Tem um lance também nesse meio termo, no início da minha conversão, que eu esqueci de falar, isso é um detalhe muito importante, nós fomos para um congresso de homens em Olaria. Na volta desse congresso, dentro do ônibus, o Vinicinho me apresentou Roni. Não, cara, toca cavaquinho e ele faz um projeto aí de samba aí com Cristo, tal, não sei o que lá, aquele negócio todo. Aí no mesmo dia, peguei, Roni, hoje tem ali no Barra Merinda um samba para Cristo ali, fomos lá. Aí conheci esse projeto, um projeto de evangelismo, hoje, inclusive o nome do grupo deles é Samba que Salva. Estariam até aqui hoje para fazer o ofertório, mas infelizmente não deu, cada um tem a sua igreja, tem seus compromissos, não deu para eles estarem aqui. E comecei a caminhar com eles também, paralelo à igreja, né? Foi algo assim que, muita coisa que eu vivi ali, em questão de evangelismo, tremendo. Só que eu estava fazendo ali algo que eu estava satisfazendo a minha carne ainda. Por mais que fosse para Jesus, não era algo assim, o samba que salva é de Deus, sabe? É algo que Deus usa muito esse garoto para evangelizar, para salvar vidas, porque eles falam para pessoas que de repente você não vai ter um acesso, outras pessoas não vão ter, mas nós fomos desse mundo, a gente sabe como chegar, né? E só que Deus não tinha aquilo para minha vida, porque atrapalhava em casa. E aí entrou o Baby na minha vida, assim, eu estava no Baby, né? Você chegou a me pegar nessa fase. Assim, eu estava até comentando hoje com algumas pessoas que esse testemunho serviu para tratar isso, porque eu ainda tinha muita barreira em falar sobre esse assunto do pagode, em ver o Rafael tocar. E assim, como é que são as coisas, né? O bispo é que faria, né, o nosso testemunho, mas assim, o pastor André foi o homem que cuidou da gente no início, mas nós precisávamos passar esses 2 dias com o bispo, porque assim, ali dentro, nesses 2 dias, a gente preparando, né, falando do nosso testemunho para ele, eu fui tremendamente tratada sobre o que ainda doía dentro de mim. Às vezes vocês pensam assim, ela está lá falando, está tranquilo, estou deixando o Rafael falar porque eu ainda estou tremendo aqui, por isso que eu não falei não. Porque assim, eu fui tremendamente tratada. Hoje principalmente, né, que aí quando houve o aniversário da Raquel, o imprevisto, né, ou seja, Deus já tinha preparado isso tudo, mas eu precisava passar por ali, por quê? O pastor André conheceu o Rafael assim, ainda chegando com alguns espinhos. O bispo, ele não conhecia essa parte, então assim, foi uma pessoa neutra, um campo neutro, que o Espírito Santo falou assim, eu vou falar através dele e ali vai haver a cura. Então, assim, eu não podia sentar aqui e ainda falar sobre algo que me machucasse, sabe? E assim, hoje eu entendo muitas pessoas que passaram por aqui e falavam assim, falar sobre isso me machucava, porque assim, há pouco tempo o Rafael teve que fazer um evangelismo até com o pagode, e eu estava em casa tendo crise de pânico. Eu tive síndrome do pânico, mas não, graças a Deus, fui curada. Mas, assim, havia situações que me davam crises isoladas, e essa foi uma. Sabe, assim, eu praticamente tive uma crise isolada. E aí entrou o Baby na minha vida nessa época. Porque elas falavam assim, Sadiane é novo convertido. Sadiane não está fazendo para o mundo. Sadiane, é ali que Deus vai trabalhar. Sadiane, fica calma. E como eu chorava. Então, assim, eu sou imensamente grata ao meu primeiro ministério, as minhas sempre eternas líderes. Eu falo que o Rafael, ele é um líder, né? E eu, esposa de líder, mas ele principalmente um líder que tem vários líderes. Aí nessa época, né, fiz o evangelismo com ele, mas Deus falou no meu coração, filho, não é isso que eu quero para você. Você precisa mostrar para sua família a mudança. Você está fazendo a mesma coisa que se fazia no mundo. Então ali eu entendi, mas não compreendia, né? Muitas das vezes no meu íntimo eu questionava a Deus, falava, Deus, eu tocava no mundo, hoje eu quero fazer para a tua glória, né? E eu lembro que Deus me tratou mesmo verdadeiramente, me fez entender, né? Não que eu não possa fazer, como eu fui lá no dia em Monjolos, fiz,
mas me fez entender no congresso de homens em que Geraldo Guimarães que pregou, e ele falava sobre proibição e provisão. E Deus ali falou: filho, você está olhando para a proibição. Você está olhando para... Olha quanta coisa eu provi na sua vida. Né? Hoje você está no louvor, está me adorando, e você está olhando para a proibição ainda. E ali eu fui tratado por Deus, sabe? Aquele dia foi um dia também muito assim, de muita intimidade com Deus, e que eu entendi. Entendeu? Assim, eu louvo a Deus pela vida deles. Assim, é como eu falei, o evangelismo, o trabalho que eles fazem, o Júlio, inclusive, também foi comigo no dia lá em Monjola, né, Júlio? Júlio também veio também desse mundo, e é muito sério, é algo que edifica muitas vidas, que salva muitas vidas, né? Mas não é o que Deus tinha para a minha vida. E no congresso de casais, eu não posso deixar de falar isso também, foi a primeira vez que Deus usou um irmão para me mostrar o amor dele através do irmão, que foi o Márcio. Eu lembro como se fosse, a gente estava no congresso, eu não conhecia o Márcio direito, a gente tinha assim contato de oi, tchau. Cara, ele comprou uma cesta de café da manhã linda, algo assim, lindo, lindo, e deu para nós dois assim. Eu olhei para ele assim e falei: cara, eu nunca vi esse cara na minha vida, assim, de ter intimidade, de conversar, de abraçar. Tipo assim, ó, na minha cabeça aquilo ali só um amigão que faz aquilo ali, investir um dinheiro. E a gente quase não conhecia ninguém, né? Na igreja. E ali foi a primeira vez que eu vi o amor de Deus através de um irmão. Assim, eu não podia deixar de citar, porque é algo que marcou muito a minha vida, marcou muito a nossa vida. É algo, né? Que assim, 2 anos depois a gente veio para o planejamento, que o Rafael ele não queria vir para o planejamento, mas ele tocava nos congressos. E aí teve um congresso que ele foi tocar, que foi até lá em Cambuinhas, e eu fui com ele. Quando eu vi aquilo ali, sabe, assim, o amor que a gente sente por aquelas vidas, o amor que é o planejamento, o amor, gente, é algo inexplicável. Eu entendi o que o Márcio sentiu pela gente. E aí eu virei para ele e falei assim: agora tu não tem saída não, que agora nós vamos entrar para o planejamento. E assim, agora até eu vou falar aqui um pouquinho assim, porque todos esses ministérios, sabe, quando a gente veio para o planejamento, a gente viu a necessidade da gente começar a se tratar individualmente, né? Porque assim, o ministério Uma Só Carne, ele só é vivido quando ele entende o que ele tem que mudar e eu entendo o que eu tenho que mudar. E o planejamento, nós começamos a ser moldados para isso. Eu era uma pessoa assim que eu não tinha o dom de perdoar. E aí nós fizemos o CIAL, que apareceu aqui, Libertação, que ali a gente foi assim altamente tratado e preparados para ir para o Casados. E assim, o Casados, a gente sabe, gente, eu amo essa igreja. Essa igreja, o que ela fez na nossa vida através dos ministérios, o que a gente vive, cada congresso, sabe? Cada pessoa, cada irmão, ele ensina a gente a amar, sabe? O que o Márcio ali, o Rafael usou o exemplo do Márcio, porque o que o Márcio ele fez com a gente, ele ensinou. Eu posso dizer o que a gente é hoje, quando a gente assim, cada casal conhecido que a gente vê, cada cartão que você dá, cada presentinho, sabe, assim, por mais simbólico que seja, mas para aquele irmão que às vezes você não tem intimidade, porque é muito fácil você dar uma cesta, ou você dar um cartão, ou você fazer não posso falar, né, de quem você não ama, de quem não é íntimo.